Cara, eu acho que o Ben Simmons ainda vai se arrepender muito de não ter jogado o jogo 4 contra o Celtics, hein? Só acho. Fala galera, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo. Já te convido a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo. E cara, se inscreve no canal, tá bom? Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Todos os dias temos conteúdo, não dá pra você perder nada. Por isso que é muito importante mesmo a sua inscrição. E galera, estamos aqui começando mais um mês, dia 1º de maio, né cara? Tivemos um mês de abril maravilhoso, hein? Só pra vocês terem ideia, né? O último mês foi o mês de recorde no canal em inscritos, em visualizações. Então só tenho a agradecer todo mundo aí por esse apoio sensacional que vocês têm dado e vamos aí trabalhar forte, trabalhar firme para que esse mês de maio seja ainda melhor, tá bom? E vamos começar já esse mês de maio falando de um dos principais assuntos, de uma das principais críticas feitas no mês de abril, que foi relacionado ao Ben Simmons não ter jogado o jogo 4 entre Celtics e Nets, cara. Ben Simmons foi duramente criticado por várias lendas da NBA, por vários jornalistas, por muitos fãs, e Shaquille O'Neal ainda não tinha se pronunciado, né, sobre o assunto, mas depois dele ter descoberto um detalhe sobre a ausência de Ben Simmons no jogo 4, que eu vou dar pra vocês qual foi esse detalhe, Shaquille O'Neal não teve como se conter e detonou, acabou com o Ben Simmons em seu podcast, cara. Nesse vídeo eu vou trazer qual foi esse detalhe que deixou o Shaquille O'Neal revoltado sobre a situação do Ben Simmons e também, obviamente, vou trazer a declaração do Shaq e dar minha opinião em cima. Mas antes, eu tenho o recadinho super bom e super rápido pra você que não quer perder nenhum jogo dessas semifinais de conferência, cara. Escuta aí o recadinho que daqui a pouco a gente começa. Cara, é o seguinte, o NBA League Pass está com uma parceria muito legal com o UOL, onde ele vai te oferecer 7 dias totalmente gratuitos para testar a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara. Lá no League Pass você vai ter acesso a todos os jogos da liga, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E por conta dessa parceria com o UOL, você vai ter direito a 7 dias gratuitos para testar a plataforma e depois desse período de teste, você ainda vai ter direito a um desconto especial no momento da assinatura. Mas ó, para você ter direito a tudo isso, você tem que clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, se cadastrar, aí sim você vai ter direito a todos esses benefícios incríveis. Então não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta o seu League Pass agora. Vamos lá, né, cara? O que a gente sabia até o momento, né, era que o Ben Simmons alegou, primeiramente, problemas de saúde mental, né, ele alegou que não estava bem psicologicamente para jogar contra o Boston Celtics, né, cara? Segundo ele ainda estava com traumas, né, da última série de playoffs que ele disputou defendendo Filadélfia, onde foi muito traumático para ele, onde realmente começou toda a novela Ben Simmons foi ali e ele alegou que não estava bem. Um tempo depois, o Ben Simmons alegou que ainda estava com dores nas costas e que não teria condições de jogo, o que gerou muitas dúvidas, porque um dia antes, o Ben Simmons estava treinando com bola, estava andando, estava correndo, então meio que isso não colou muito, mas foi o que ele alegou. Só que, até esse ponto, né, Red Miller já tinha falado dele, Charles Barkley, vários jornalistas já tinham criticado ele, só que o Shaq não tinha. Por quê? Porque o Shaq, ele costuma proteger, isso é uma tendência do Shaq, proteger alunos da LSU, né, cara? Que é uma universidade que o Shaq tem um carinho muito grande. Então, ex-alunos da LSU, como é o caso do Ben Simmons, o Shaq costuma sempre dar o benefício da dúvida. Então, ele ainda não tinha criticado, né, a atitude do Ben Simmons de não jogar. Porém, foi soltado na mídia que Ben Simmons estaria jogando videogame no momento em que o Nets estaria sendo varrido pelo Boston Celtics, cara. E quando o Shaq soube disso, ele não se conteve e em seu podcast, né, o The Big Podcast with Shaq, ele descarregou suas críticas sobre Ben Simmons, cara. Olha o que o Shaquille O'Neal falou, abre aspas. Veja, as costas são a única coisa que os médicos não conseguem diagnosticar. Você pode diagnosticar um joelho, um tornozelo, uma mão, mas nas costas você não pode diagnosticar.
Quando alguém diz que suas costas doem, você tem que acreditar neles, mas suas costas não podem doer se você estiver pulando para cima e para baixo. Suas costas não podem doer se você estiver fazendo tudo isso. Suas costas estão doloridas? Sim. Todo mundo está com dor nas costas. Eu não jogo há 15 anos, minhas costas, meus joelhos e meus tornozelos estão doloridos. É por isso que as pessoas não respeitam um cara assim. E assim, cara, esse foi só o início. Depois daí, o Shaq comparou a situação do Ben Simmons com os trabalhadores normais que nunca vão ganhar 2 milhões de dólares e que mesmo assim trabalham com dor nas costas. Olha o que ele disse. É por isso que as pessoas estão chateadas e não respeitam Ben Simmons. Eu vejo um cara em seu telefone, eu vejo uma senhora adorável naquele computador. Eles trabalham duro, provavelmente nunca veriam 2 milhões de dólares. Eles estão cansados, suas costas doem. Você não os ouve reclamando. Eles não estão autorizados a reclamar. Então por que um cara que ganha 30 milhões de dólares porque suas costas estão doloridas, por que ele não pode trabalhar? Se suas costas estão doendo, você não pode andar. É, irmão, o Shaquille O'Neal realmente ficou revoltado, né, ao saber que o Ben Simmons estaria jogando videogame durante o jogo entre Celtics e Nets. E na minha visão, cara, o Shaq não errou em nada que ele disse aqui, né? Eu já dei minha opinião sobre isso e vou falar de novo. O Ben Simmons não ter jogado o último jogo entre Celtics e Nets, pra mim, foi uma decisão muito errada. Muito errada. E não adianta vir falar que ele não tinha condições de jogo. Ele tinha condições de jogo. Ele não jogou porque ele não quis. Eu já disse aqui, obviamente que o Ben Simmons colocou na balança e falou, caramba, se eu jogar mal e o Nets foi eliminado, a galera vai me criticar pra caramba. Mas ele não jogando, ele tá sendo muito mais criticado. Eu não tenho dúvida nenhuma de que as críticas em cima do Ben Simmons seriam muito menores se ele tivesse pisado em quadra. Porque a galera ia falar, caramba, o Ben Simmons jogou, o Ben Simmons estava com seus companheiros. Mas não, ele fugiu. E desculpa, o cara tá jogando videogame enquanto o time dele tá sendo eliminado. Irmão, isso pra mim é uma vergonha. Isso é uma baita de uma vergonha, cara. E depois dessa atitude, cara, depois de tudo que foi informado sobre essa ausência do Ben Simmons, na minha visão, o Ben Simmons entra na próxima temporada sendo o jogador que tem mais coisas a provar, cara. O Ben Simmons ele vai ter que se provar dentro da liga, porque a imagem dele dentro da NBA tá totalmente manchada. A imagem que o Ben Simmons tem hoje na NBA, e eu sei que isso pode ser complicado, porque o cara teve sim e tem ainda problemas de saúde mental, mas infelizmente não tem como fugir disso. A imagem que o Ben Simmons tem é de um cara fraco psicologicamente, um cara que não tem condições de jogar na NBA e um cara que não tem a menor vontade de competir. Essa é a grande realidade. A imagem que o Ben Simmons tem é de um jogador mimado que faz o que quer sem ter consequência nenhuma. E isso para um jogador que tem o salário que o Ben Simmons tem é péssimo. Porque basicamente o Ben Simmons ele tá abrindo mão de um novo contrato grande. E o Ben Simmons é um jogador muito jovem, com potencial muito alto. A tendência seria que ele conseguisse uma renovação muito alta. Só que pela imagem que ele tem hoje na liga, eu acho muito difícil que um time dê a ele um contrato de longa duração. Porque o Ben Simmons ele não te passa a menor confiança. Ele não te dá disponibilidade. E eu digo, cara, no esporte de alto rendimento, uma das melhores qualidades que um atleta pode ter é disponibilidade. É o cara poder estar em quadra sempre que precisar. Olha o Mikal Bridges, por exemplo, do Phoenix Suns. O cara, desde que chegou na NBA, não perdeu um jogo sequer. O Ben Simmons, cara, o Ben Simmons ele perdeu a primeira temporada dele inteira. Ele já ficou lesionado dezenas de vezes e, olha, ficou um ano inteiro sem jogar. E eu já falei, eu vou falar aqui de novo. O Ben Simmons ficou um ano sem jogar por capricho, por ele não querer. Ele só teve essa hérnia de disco porque ele ficou meses e meses sem treinar, porque ele não quis treinar. Então, eu entendo toda a situação do Ben Simmons, eu entendo todo o trauma psicológico que o Ben Simmons tem, não tô dizendo que isso é irrelevante, não é. Mas, irmão, você tá na maior liga de basquete do mundo, parceiro. Você tá na elite da elite. Se você não é um jogador de elite, se você não é um profissional de elite, perdão, você não merece estar entre os jogadores de elite. Essa é a realidade. Mas aí, cara, eu quero saber de você o seguinte, qual que é o sentimento que você teria se um jogador, se um dos principais jogadores do seu time não jogasse um jogo decisivo e estivesse jogando videogame enquanto o seu time está sendo eliminado? Comenta aqui qual o sentimento que você teria, que eu quero saber. E olha, se curtiu o conteúdo, não esquece, deixa o seu like. Como estamos começando o mês, se você chegou aqui pela primeira vez, já se inscreva para passar esse mês de maio inteiro aqui
comigo, recebendo as principais notícias em primeira mão, cara. Então se inscreva pra gente começar esse mês maravilhoso, tá bom? Galera, o negócio é o seguinte, hein? Hoje começam os playoffs, hoje começam as semifinais, né, dos playoffs. Então, velho, vai ter cobertura total aqui do canal. Fica ligado pra não perder nada, porque hoje é vídeo o dia inteiro. E no mais é isso, gente. Obrigado mesmo a cada um de vocês pela audiência. Tamo junto. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.